Uivos e melodias de Paganini. Escrito numa noite sem dormir, com sons de Paganini, um pergaminho de mais de 3 metros e algumas doses de cansaço. Uma série de histórias criadas nas mesmas circunstâncias ou semelhantes, criadas por Antoine von Incavinci. Um eco da mansão amaldiçoada. Por Antoine von Incavinci. Numa noite não tão clara, eu estava ouvindo Paganini, sentado na minha cadeira de madeira dura e avermelhada. Dormi de cansaço e vi esta pequena história que agora me proponho contar. Havia uma mansão antiga e sombria no meio da floresta, cujas paredes pareciam sussurrar segredos macabros para quem ousasse se aproximar. Diz a lenda que foi amaldiçoado, que nenhuma alma corajosa conseguiu sobreviver uma noite dentro de suas paredes sinistras. Porém, um grupo de jovens aventureiros decidiu desafiar o destino e passar uma noite naquele lugar encantado. A noite estava escura e a lua mal aparecia por entre as nuvens densas. Os 5 amigos, ansiosos pela emoção que os aguardava, entraram na mansão com lanternas nas mãos. Os corredores estavam cobertos de poeira e os móveis, arruinados pelo passar do tempo, davam a impressão de terem testemunhado um passado turbulento. Logo, ruídos estranhos começaram a ser ouvidos, passos se aproximando e murmúrios que ecoavam ao longe. Os corações dos jovens batiam forte, mas o desejo de experimentar o terror os mantinha em movimento. Em um quarto escuro, encontraram um piano antigo e, inexplicavelmente, ele começou a tocar apenas uma melodia sinistra que gelou suas almas. A atmosfera tornou-se cada vez mais assustadora e a temperatura caiu drasticamente. Sombras moviam-se pelas paredes, figuras etéreas desapareciam no ar e os objetos pareciam ganhar vida própria. Aterrorizados, os amigos tentaram ficar juntos, mas uma força sinistra os separou num piscar de olhos. A mansão labiríntica os deixou tontos, deixando cada um exposto ao seu próprio pesadelo. Lúcia, a mais corajosa do grupo, entrou em um quarto abandonado e encontrou um espelho antigo. Olhando para ele, ela viu seu reflexo, mas seu rosto exibia uma expressão de terror que não lhe pertencia. Ela tentou desviar o olhar, mas o espelho pegou em transe, mostrando imagens horríveis de sua própria morte. Enquanto isso, Pedro ouviu sussurros que o incitavam a fugir, mas algo dentro dele lhe dizia que deveria ficar. No porão, ele descobriu um livro antigo com símbolos estranhos. Penas do Pecado. Com o título um tanto abstrato e discreto, dizia: estragar, só isso entre mais 5 palavras já invisíveis. Gritos e lamentos encheram os corredores da mansão, criando uma cacofonia de terror e desespero. Os amigos, agora separados e à mercê dos seus piores pesadelos, lutaram para encontrar uma saída. No entanto, a mansão parecia mantê-los presos em seu abraço sinistro. Apenas sussurros às vezes silenciavam os gritos vindos de fora. Quando o amanhecer finalmente apareceu, apenas 3 dos jovens permaneceram. Os outros 2 desapareceram sem deixar vestígios. Um sussurro alto e claro foi ouvido seguido de um grito com a mesma palavra: estragar. Desde então, ninguém se atreveu a entrar naquela mansão amaldiçoada. A lenda se espalhou e o local foi evitado por todos, com medo de ser vítima da maldição que supostamente habitava dentro dele. Mas aqueles que sobreviveram àquela noite terrível nunca esqueceram os rostos horrorizados que viram no espelho e as risadas sinistras que ressoaram em seus ouvidos. Até que uma semana depois, onde as almas da mansão os procuraram, cada um em suas casas, encontraram a morte. Eles sentiram paz em seus corações nos últimos momentos de tortura psicológica. Paz que não durou muito, as almas os levaram de volta para a mansão cruel. Deixando seus corpos como restos de alguma pintura infernal, com substâncias e membros cobrindo o teto, as paredes e o chão. Entretanto, a única coisa que se destaca até hoje é a silhueta da mansão dos sussurros. E assim a mansão permaneceu em silêncio, mergulhada na escuridão da floresta, esperando por aqueles que, com a bravura e a loucura da juventude,
ousassem desafiar a sua maldição e enfrentar os terrores que espreitam nos seus cantos mais escuros. Mas quem ousaria enfrentar o mal que ali residia e sobreviver para contar a história? Novamente. Fim.